boa noite a todos vocês, uma saudação muito especial aos jovens advogados presentes, sua organização, os que estão na sala, aos advogados mais antigos. Vocês fazem parte de uma elite, que o Lula não me ouça, mas fazem parte de uma elite com grandes responsabilidades no Brasil. Então, a oportunidade de conversar com vocês sobre coisas sérias me alegrou muito quando recebi o convite para tratar deste assunto, que a mim me empolga. Hoje, logo que cheguei, fui participar de um programa de rádio, o jornalista lá, o Carlos Machado, comentou que eu era incisivo. Isso eu sou mesmo. Eu sou incisivo. Eu tenho convicções claras, tenho ideias que defendo e tenho ideias que combato. E faço isso mesmo incisivamente. Bom, meu tema aqui é a involução cultural do Brasil. Para tratar disso, eu preciso falar de uma série de causas, depois uma série de consequências. E eu vou começar falando um pouco sobre um problema que é grave no Brasil, que é o desinteresse brasileiro pela cultura. Esse é um assunto que passa batido. Nós chamamos de cultura coisas que não têm nada a ver. E nos desligamos da alta cultura, da leitura dos clássicos, dos bons livros, das boas obras, da boa música. Dedicamos muito tempo a coisas sem importância. Isso me faz lembrar a história de um professor de filosofia que, no belo dia, convidou seus alunos para tomarem um chopp no happy hour, e foram para um bar. Sentaram-se na mesa, o garçom trouxe cerveja, colocaram uns copos. Enquanto todos pensavam que o professor fosse servir-se ou começar a libação ali para dar início à conversa, o professor meteu a mão numa sacola que ele tinha levado, tirou seixo rolado e botou dentro do copo. As pessoas esperavam cerveja e estavam dando pedrinha. Encheu o copo de seixos rolados. Quando terminou de encher, perguntou para a turma: esse copo está cheio? O Zé rola, né? Então está cheio. Então tá. Voltou lá na sacolinha dele, tirou brita moída, colocou a brita moída ocupando os espaços vazios entre as pedras de seixo, né? E coube bastante brita moída ainda dentro. E agora? Boa tarde. Então ele pegou areia fina, fez a mesma coisa, e a areia encheu o copo. Quando ele terminou, aí ele perguntou aos alunos aquilo que lhe interessava. Qual é a conclusão que nós podemos tirar do que eu acabei de fazer? Ninguém tirou conclusão nenhuma, então o professor fez a sua exposição. Vocês se deram conta que se eu tivesse enchido o copo de areia, eu não teria colocado nem a brita, nem o seixo rolado? Assim também deve ser na nossa vida. Nós temos que dar primeiro lugar e dar atenção privilegiada para as coisas importantes. Se nós enchemos a nossa vida de porcaria, nós não temos tempo, não temos espaço nem disposição para aquilo que realmente importa. Então, quando eu vejo, na minha idade, tenho 70 anos, um grupo de jovens interessados em vir aqui, ouvir a palestra do velho, né, que vai falar sobre evolução cultural no Brasil, eu confesso que eu sinto uma profunda consideração por cada um de vocês. Porque vocês são pessoas, obviamente, que dão lugar àquilo que importa na vida de vocês. Tem muita gente que não dá, viu? Tem muita gente que não dá lugar àquilo que importa na vida de vocês. Tem muita gente que instrumentaliza ou tenta instrumentalizar vocês. O Brasil vive hoje um choque entre duas concepções diferentes de sociedade. Não é incomum
mas está num momento muito ativo e muito estresse. É o confronto entre a mentalidade totalitária que existe no Brasil, nada debraçada durante largos períodos, com algumas interrupções, desde a primeira metade do século XX. E uma mentalidade que também não é recente, mas que recentemente ganha espaço, que é a mentalidade conservadora, a mentalidade liberal, divergências e coincidências. E o simples fato de eu dizer aqui essas duas palavras, conservador e liberal, e isso não provocar espasmos nem convulsões, sabe? Já é para mim visto como um sinal muito positivo. Eu percebo que a gente deve muito a três coisas novas, renovar o Papa Leão XIII, as coisas novas. Três coisas novas estão mudando a cara do Brasil: a internet, esse aparelhinho aqui e as redes sociais. Como eu escrevo muito, recebo muito retorno, escrevo. Então eu recebo muita manifestação de leitores. E ontem, casualmente, eu recebi uma carta. Está no meu site até, quem entrar lá, no penúltimo artigo que eu escrevi, tem um comentário dessa leitora. Ela conta ali que, aos 40 anos de idade, através disso aqui e das redes sociais, ela descobriu que havia outras visões de mundo que não eram só as marxistas. Aos 40. Eu cheguei aos 40 anos achando que o mundo era como me haviam ensinado na escola, e que aquela era a única concepção possível. E de repente eu começo a ler coisas diferentes que chegam para mim, e não chegam através dos bancos escolares, chegam através disso aqui, através da internet, através das redes sociais. E ela começou a ler outras pessoas, outras ideias, outras interpretações. No ano passado, telefonou já faz tempo, uns 2, 3 anos, me ligou uma professora, lá de Santo Ângelo, ligou de noite, eu estava trabalhando, tocou o telefone, não entendi, ela se identificou, eu sou fulana, eu sou professora, o senhor não conhece, mas eu conheço, o senhor escreve, e eu acho que o senhor é a pessoa para ouvir o desabafo que eu quero fazer, né? Me preparei para uma longa conversa, porque de fato foi. O desabafo que essa professora fez foi muito eloquente. Eu estou cansada, eu sou professora e gosto de ensinar, mas não aguento mais dar aula. Não aguento mais a reação dos alunos, o comportamento dos pais, a conduta dos colegas, as políticas de Estado para a educação. Eu cansei e eu decidi hoje que eu vou pedir demissão do cargo de professor. Está tudo errado. Vou fazer outra coisa, não quero mais dar aula. Eu, com aquele programa na mão, de conselheiro, professora demissionária, eu disse: professora, a senhora não colocou na sua lista aí satisfações financeiras. A senhora tem uma situação financeira estável? Se não tem, vou ficar sem emprego. Mas eu ganho pouco, já estou acostumado. Ganho pouco a vida toda, e se ficar algum tempo sem ganhar nada, eu não consigo continuar vivendo. Mas eu não aguento mais dar aula. Né? Aí eu a tranquilizei por um outro lado, porque a senhora está vendo na educação, acontece no mundo inteiro. Acontece na família, acontece no futebol, acontece nos poderes de Estado, acontece na política, acontece nas repartições públicas, acontece nas empresas. Há uma dispersão de valores que se manifesta de inúmeras formas, inclusive essas que a senhora percebe dentro de uma sala de aula. E falamos um pouco por aí, e eu tenho realmente essa convicção. A sala de aula não é todo o problema, é uma boa parte do problema, eu vou entrar nisso mais adiante. Mas ela não é todo o problema. Há um movimento totalitário que está em curso no Brasil e que responde por muitos dos nossos males, pela degradação da qualidade da sociedade brasileira.
é uma questão fundamentalmente política. E este aparelhinho aqui, essas três coisas novas, estão conseguindo romper uma ditadura marxista que se instalou através dos estabelecimentos de ensino. Nós temos aqui no Brasil, apesar do Brasil ser uma democracia, nós temos uma ditadura marxista, onde toda a interpretação, toda a leitura, toda a explicação da história, da vida, dos fenômenos sociais, da economia, tudo vem pelo catálogo de respostas marxistas, que é a única bibliografia disponível para a informação, formação dos professores e para a informação dos alunos. Eu combato isso. Eu defendo ideias que até bem pouco tempo eram muito mal recebidas no Brasil. Eu, por exemplo, sou um defensor da liberdade. E quando eu procuro na história os inimigos da liberdade, eu os identifico com muita facilidade. E eles pensam como muitos daqueles que hoje deitam cátedra em informação, tanto na política nacional como dentro das universidades. A liberdade tem potencialidades extraordinárias. O fato de sermos livres, bípedes, pensantes, dotados, e só nós, toda a criação, dotados de liberdade, nos dá uma potência indescritível para fazer acontecer, para criar, para decidir, para reunir, para mobilizar, para agrupar, para fazer as coisas que vocês estão fazendo aqui. Isso é fruto da liberdade. Mas a liberdade é um atributo tremendo, tanto sob o ponto de vista positivo quanto negativo. Quando bem usado, é glorioso. Quando mal usado, é condenatório. Sou livre. Sou livre e quero. Coisa boa, sou livre e quero. Mas eu devo querer. Eu tenho como conseguir aquilo que quero. Não, eu sou livre, quero, e o que eu quero é bom. Eu sou livre, quero, o que eu quero é bom. Mas faz bem? Perceberam? Faz bem? Faz bem quer dizer, serve ao bem? Ou vai fazer mal? Não, faz bem para mim, faz bem só para ti e para mais alguém. Faz mal? Ou seja, a liberdade nos coloca perante as questões de natureza moral, que vem sendo cada vez mais desprezadas por uma série de razões e, na minha avaliação, como parte de uma estratégia política de dominação. São questões simples, questões óbvias, mas que não fazem parte da pauta de conversação, não são motivo de debate. Todos os fenômenos são explicados por outro caminho. E são caminhos que acabam prejudicando a liberdade, porque se eu não compreendo bem a liberdade, os maiores inimigos da minha liberdade, muito provavelmente estão dentro de mim. Então essa comissão está examinando um projeto de lei para proibir algo que deveria ser moralmente impensável. Não quer dizer que o professor seja um sujeito ameba, despida de sua própria visão de mundo, mas ele não tem o direito de apresentar só uma visão. Se ele vai explicar a economia através do marxismo, já estou falando do ensino superior, é presente também os economistas liberais, que é presente o Bonbader, que o contesta. E o contesta com muito mais qualidade de argumentação, porque a economia de Marx não precisa dizer para ninguém que é um fracasso, não?
Só os reescritores da história que são capazes de olhar a história e tentar apresentar o marxismo e o comunismo como um sucesso. Mas onde? Onde? O capitalismo mais chumbrega, mais nojento do mundo, que é o capitalismo chinês, tirou mais gente da miséria em 20 anos do que qualquer teoria econômica, qualquer piedade de misericórdia, qualquer plano de ação social tenha sido desenvolvido na humanidade. Tinha 500 milhões de chineses da miséria. O pior capitalismo. Eu tenho chamado isso de pedofilia política. O que é pedofilia? É aproveitar a fragilidade da infância para incutir, para seduzir com ideias malignas. Uma forma de pedofilia. Por que não fazem isso comigo? Por que não fazem isso se tiver um aluno maduro, bem preparado dentro da sala de aula, que aguente o tranco? Não, preferem o mais vulnerável, especialmente o jovem adolescente. E aí, gente, esse jovem adolescente, que aprendeu todo aquele lero-lero, se alguém disser, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, pode haver uma lógica mais racional dessa. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Aí, taca-lhe um adjetivo. Isto é neoliberalismo. E desqualifica. Não nos submetemos, a frase completa é essa, não nos submetemos a esta lógica neoliberal. E taca a endividar e a gastar dinheiro que não tem, para deixar depois um rombo a conta do nosso bolso pagar. Enquanto a militar pública não tem ideologia, não tem ideologia na matemática, não tem ideologia na aritmética, não tem ideologia na tabuada. Onde tem dois não se tira quatro. Não tem ideologia. Mas para tudo serve para vir com um argumento, com etiqueta. Eu, porque estou dizendo isso aqui, eu sou neoliberal. Não, estou dizendo uma coisa evidente, né, que se prova por si mesmo. Mas eu dizer, o efeito disso na sociedade é devastador. Vocês imaginem agora essa criança. Entrou numa escolinha mantida pelo Estado, que deveria lhe dar educação de qualidade. Não a recebe. Recebe do professor uma visão de vida e de mundo que vai dizer para ela que ela tinha que ser, que o Estado tinha que lhe dar tudo. Que o bom é que o Estado lhe dê, que o Estado tem a obrigação de dar, e que o bom é que o Estado lhe forneça e atenda todas as suas necessidades, porque ela é titular do direito de receber tudo isso do Estado. Que se um dia ela for trabalhar, ela vai se submeter numa empresa privada, não é, a um patrão que é um miserável, um ganancioso, que vai lhe roubar o sangue, não é, para transformar isso em dinheiro para a sua conta bancária. Porque é assim o capitalismo. E essa pessoa já sai para procurar trabalho com raiva do patrão. Já entra na empresa mal-humorado. Vai ganhar pouco mesmo, porque não tem preparo para ter um bom salário, porque não recebeu isso do sistema de ensino, que nós pagamos. E pagamos caro. Para que aquela criança tivesse uma boa educação, pagamos com os nossos impostos. Aí essa criança, esse jovem, no mercado de trabalho, ganhando pouco, com dificuldade de se realizar, olha para a cena política e diz: quem é aqui que está dizendo aquelas coisas que eu ouvi do professor lá? E aí ele vai se filiando, pessoal do terceiro mundo, que são aqueles que estavam repetindo aqui, mas está montado um aparelho ideológico que convém ao processo, tanto de dominação cultural, quanto de preparação do Brasil para o totalitarismo. No entanto, e aí eu me espanto de ver quantos professores de história, como parece que há uma inclinação para o ensino de história e pedagogia, embora se estenda por todas as ciências humanas,
como conseguem vender como bom uma mercadoria tão estragada. Que nas escolas públicas violentam, com muito além, significa o Estado violentando a educação, violentando o jovem no sistema de educação. E na escola particular, tão ou mais grave ainda, estão vendendo vigarice. Aí é vigarice, porque aí é embutir contrapeso não desejado na mercadoria vendida. Ninguém pagou por essa mercadoria. E ela entra nos turnos escolares como contrapeso. E aí eu pergunto para esses professores, me diga uma coisa, quantas vezes já fiz isso? Não tive uma resposta. Não me responde. Não me responde. Professor, me cite esta sua ideia. Nunca, tem 100 anos de história, coisa do nada. Experiências em 4 continentes, de aplicação dessas suas ideias, ao longo de um século, longos períodos, sobre governos extensos. Se me apresente uma democracia que tenha sido construída. Não é. Me apresente um estadista. Bilhões de pessoas, século de história, quantos políticos, um estadista cujo nome possa ser dito e pronunciado sem causar constrangimento. Uma economia que se sustente. Estamos vendendo essa mesma mercadoria estragada para as nossas crianças. O Olavo de Carvalho escreve muito, bate muito nessa tecla, né, que o ataque ao movimento totalitário ele atinge a tradição religiosa judaico-cristã destrutivamente. O relativismo moral, usa do relativismo moral e da degradação da cultura. O ataque contra o cristianismo para levar ao relativismo moral. Isso foi concebido na década de 50, já pelos partidos comunistas europeus que não conseguiam entrar na Europa. Se deram conta deles. São 2 inimigos no oeste da Europa. Uma economia mais próspera do que do lado de lá, não é? E valores cristãos arraigados na população. Então esse inimigo precisa ser derrotado. Tem que ser enfrentado e destruído, inclusive por dentro. Como quem tem vida da igreja, o Brasil sabe o que está acontecendo. A igreja está sendo, em muitas razões, destruída e atacada desde dentro, por um processo de infiltração. O modo como se faz esse ataque produz coisas fantásticas. Nenhuma criança sai da sala de aula sem ter ouvido falar nas cruzadas. Né? Ninguém conta a história das cruzadas como história das cruzadas. A história das cruzadas é contada como forma de ridicularizar a Igreja Católica naquele período. Bom, as cruzadas aconteceram. Não estou querendo que se esconda, se oculte no livro da história. Estou dizendo que esse ensinamento ele é sempre usado para colocar a igreja em posição de desvantagem. Assim como se faz em relação a outros períodos, como a Inquisição, etc. Agora eu pergunto, qual a criança, qual adolescente que ouviu de algum professor da história falar sobre a jihad? Falando o quê? Mas como é possível falar das cruzadas e não falar sobre a jihad? A primeira cruzada aconteceu em 1095, a última em 1272, e isso faz 743 anos. E a jihad tinha começado 3 séculos antes, 4, e continua até hoje. Isso não é história. De repente, tomada de Constantinopla pelos turcos, certo? Jihad, depois de 8 séculos de cerco a Constantinopla,
E 200 anos mais tarde, Jihad, estavam atacando Viena. 2 séculos de ataques permanentes a Viena, até que se retiraram os seljúcidas. Então veja o que se conta a história, da história se conta o que se quer e o que convém. E nunca houve na minha vida, e duvido que tenha havido na vida de vocês, qualquer aula sobre a maravilhosa, extraordinária e incomparável produção cultural dos cristãos e da igreja para o mundo. Uma valorização de um critério da civilização ocidental. Nenhuma aula. Nenhuma. Garanto que ninguém teve essa aula. Por acaso, coincidentemente, não passou pela cabeça de ninguém. Bom, podia dar uma aula sobre isso. Agora, se vídeo, não tem vídeo a respeito. Você pode ter essa aula, independentemente dos professores. Cuidem-se, professores enroladores, estupradores de mentes. Agora os seus alunos recebem informação de outra fonte. Acabou a ditadura marxista na academia brasileira. Que vocês são parte da elite, que o Lula não nos ouça. E temos responsabilidades perante o que está acontecendo. Então eu saúdo, assim, com muita ênfase a realização deste encontro, a disposição de dar sequência, de formar um grupo de estudos para conhecer mais. Isto é para lá de urgente. Para lá de urgente. Isso tem que acontecer em toda parte. Infelizmente está acontecendo. Em Porto Alegre tem vários grupos fazendo isso. Avançando na linha do conhecimento, propagando um saber superior. Porque nós entramos num processo de degradação deliberada dos nossos padrões culturais, em que, além de tudo que eu descrevi, a maior parte dos professores, não quero generalizar, nós estamos cometendo grande injustiça, mas sabem menos do que sabiam os seus mestres. Estudaram menos, se estudaram menos, leram menos autores, restringiram. O sujeito da aula de filosofia marxista não leu Mário Ferreira dos Santos, não leu os nossos filósofos. Tem gente muito melhor dentro de casa, melhor, mais fácil de compreender, muito mais verdadeiro, com contribuição muito maior ao bem da pessoa humana. Um exemplo que eu tinha anotado aqui, eu já ter citado antes, mas há alguns anos, há mais de 10 isso, no escritório, um grupo de alunos tinha pedido, o Anchieta tinha pedido para falar comigo, o Anchieta no Colégio Católico para falar. Eles sentaram, começaram a conversar, e eles abriram a boca, eu já me dei conta, né, que já tinham comido o pão com o mesmo fermento. E aí eu disse, me diz uma coisa, os caras querendo me dizer é que no processo de produção, se alguém faz um montinho, alguém fica com um buraquinho. Né? Se for um montinho, porque alguém ficou com um buraquinho. É isso, professor. Eu peguei o papel, desenhei, é isso aqui que está me dizendo? É isso aí. Então tu faz o seguinte, meu filho, tu vai em casa, planta uma laranjeira, daqui a alguns anos tu colhe as laranjas, faz um montinho, depois tu vem aqui me dizer onde é que ficou um buraquinho. E é com esta lógica econômica que se faz a cabeça das crianças com tolices deste tamanho. Isto vai vida dentro para infernizar e restringir a liberdade, a capacidade criativa das pessoas, de decidir o próprio destino, seguir as suas paixões com liberdade. Não, vão seguir as paixões do professor, procurar a verdade e o bem, e não comprar tão barato a ideia de que a verdade não existe, que a verdade é relativa.
Quando eu digo que isso faz parte de um processo, de um programa deliberado, que, entre outras coisas, quer retirar da cultura brasileira a sua religiosidade, isso está em marcha, está claramente suprimir a religiosidade. Marx dizia, né, que a religião é o ópio do povo. Agora não, agora é diferente. A religião é o tabaco. Se fume se quiser, mas longe daqui. Não é isso? Vamos lá. O que aconteceu? Uma brevíssima história do movimento totalitário no mundo, especialmente falando do que está aí, que é o movimento comunista. Eles se implantaram em todos os países onde entraram na primeira metade do século XX, entraram pela força, levados por ideais nobilíssimos. Nem os discursos dos líderes comunistas, enquanto programavam e conduziam as suas revoluções. Dá gosto. Nós guiávamos por ideais humanos esplêndidos, sublimes. Chegaram ao poder com esse tal de Marx embaixo do braço e organizaram a sociedade em moldes marxistas. Gradualmente eles foram se livrando, os líderes do poder foram se livrando das suas melhores pessoas, dos idealistas que os acompanharam. Livraram-se deles pela maneira mais perversa. E em todos os casos, sem exceção, o que restou foi uma quadrilha no poder. Poder entregue a bandidos. Até que isso desabou. No dia 9 de novembro de 1989, desabou. Quem viveu aquela época, vocês que nasceram depois disso, não tem ideia. A gente saber, né? Uma coisa, para não esquecer, eu falo e me repito. Pessoal pulando. Se as coisas continuarem como tão breve, eles vão reescrever essa história e vão contar que o muro foi derrubado de fora para dentro. Que os alemães do Ocidente quiseram entrar, se deixar, como eles são contadores da história, são capazes de contar até isso. Aquela condição. Mas não só caiu o muro. Em 6 meses, desabou todo o imperialismo soviético. Foram realizadas eleições na Romênia, na Ucrânia, na Hungria, na República Tcheca, na Rússia. O Partido Comunista União Soviética abandonou o seu protagonismo em relação aos países satélites. Desabou. Ficou péssimo. Os órgãos de segurança fecharam todos na União Oriental. O último ato, o primeiro semestre subsequente à queda do muro, foi a eleição de Boris Yeltsin contra o candidato do Partido Comunista. 29 de maio de 1989. Menos de 2 meses depois, reúnem-se em São Paulo Fidel Castro e Lula para constituírem o Foro de São Paulo. Menos de 2 meses depois. Tratava-se de, urgentemente, reconstruir na América Latina o que se perdera lá. Compareceram 48 partidos políticos e algumas organizações guerrilheiras, como o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o movimento sandinista da Nicarágua, o outro movimento guerrilheiro de El Salvador, Aragundo Mati, 6 ou 7 movimentos guerrilheiros em atividade compareceram. E decidiram constituir uma organização desses partidos para dar sequência àquilo que se perderá.
Esse pessoal, quando se reuniu no México, já eram 68, hoje são mais de 100 partidos políticos. No México, em 1990, foi fundado o Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo atuou ativamente na política continental, passando totalmente despercebido da observação dos jornalistas, de historiadores, de investigadores, pesquisadores. Quem começou a mexer com essa história foi o Olavo de Carvalho. E eu me lembro que o Olavo de Carvalho escrevia sobre isso, falava sobre isso, e o pessoal acusava o Olavo de Carvalho de teoria da conspiração. Esse cara está enxergando fantasma onde não tem, está lendo biônica nesse é. Isso não existe Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo está tocando. Criou-se um monstrengo que hoje governa 12 países no continente, com os mesmos modos de governar que nós vemos sendo experimentados no Brasil. E são péssimos, já fizeram estrago demais, usando os mesmos métodos, controlando o sistema educacional da mesma forma, com economias que vão entrando em colapso crescente, como vemos acontecer no Brasil, porque aqui no Brasil, para quem não sabe, eu vou dizer uma grande novidade. Nós estamos numa crise, não estamos? Sim? Sim. Nós não precisávamos estar passando por isso. Fique bem claro. Esta crise foi produzida. Que não era para estar acontecendo isso. Tivesse o país feito o que tinha que ser feito ao longo do tempo, nós íamos muito bem e continuaríamos indo bem como o mundo inteiro esperando que acontecesse. Nos jogaram numa crise deliberadamente com intenções. Bom, a mesma coisa está acontecendo. São os piores desempenhos da economia continental. São os países que estão confiantes no Foro de São Paulo. Acho que pode ficar para o questionamento posterior de vocês, com a voz um pouco cansada. Eu fiz uma longa lista, que posso até deixar depois para vocês distribuírem, mostrando as consequências do Foro de São Paulo em ações recentes no continente sul-americano, envolvendo o governo brasileiro, para mostrar a atividade dessa instituição, que ficou escondida durante décadas, se reunia no Brasil e a imprensa não ia, ocultado da opinião pública, sua existência oculta, e o Lula, na reunião de número 15, realizada em São Paulo, ele faz um discurso onde ele, saudando alguns presidentes já eleitos, ele diz: eu me lembro, fulano, do tempo que nós conversamos isso, Fidel, quando nós nos reuníamos e conversávamos sem que ninguém soubesse que estávamos nos reunindo, conversando. Cara de pau. E organizar esse inferno que está aí, onde o Brasil está metido, que está produzindo dano em todos os países do continente, submetidos à mesma metodologia, à mesma técnica do movimento totalitário que está imenso no Brasil. Nós precisamos enfrentar para recuperar a melhor cultura brasileira, os valores sadios que se podem e devem ser preservados, usando ideias de liberdade para o desenvolvimento econômico do nosso país. Esse é o caminho dos países que podem ir bem. Nós estamos no pior deles. Até hoje, onde passou, só produziu desgraça. Foi muito bem quando tinha o dinheiro dos outros, né? Aquela frase conhecida, e quando acabou o dinheiro dos outros, entra em colapso, o destino final da população é a escassez, fila, libreta, carimbo para comprou uma vez, não pode comprar duas, porque a economia para. E a pobreza se instala. Uma sabedoria extraordinária, o Papa, dizendo isso em sério, o Papa Leão XIII, quando escreveu a Rerum Novarum, em 1891. O comunismo se instalou na União Soviética em 1917, portanto, um quarto de século depois. Um quarto de século antes, o Papa Leão XIII escreveu sobre o comunismo e disse: se podem antever, é uma teoria, uma proposta, era um discurso do Partido Comunista Europeu. Se podem antever muito bem as consequências disso.
em lugar da maior dignidade e a igualdade na miséria. Espaço para todas as violências, todo o arbítrio, todo o desrespeito à dignidade da pessoa, para todas as invejas, para todas as intrigas. Por aí vai. Faz um longo discurso descrevendo o que ia acontecer a partir de 25 anos depois. Por quê? Porque basta ter neurônio na cabeça e não ter cacaca de galinha para ler aquilo lá e saber que dá merda. Não deu outra coisa. Desculpem falar. Mas vejam, basta ser um pouco de sabedoria para discernir, olha, isso aqui não funciona. Dá nisso e deu. Então queremos vender, não? Obrigado.